Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta quinta-feira. Hoje é dia 4, né? Dia 4 de abril de 2024. A gente tá por aqui para trazer mais um dia de vídeos para você que se liga aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Esse nosso primeiro vídeo, você sabe que a gente fala de esporte, a gente fala de futebol e já a gente traz as informações desta quinta-feira e também da quarta-feira, pois é, os jogos da Libertadores da América. Os nossos times brasileiros entraram em campo ontem. A gente traz já detalhes para você aí dos jogos do Botafogo, dos jogos do Palmeiras, do Fluminense também, que estrearam na fase de grupos da Libertadores da América na noite de ontem. A gente traz já detalhes para vocês. Também os brasileiros na Copa Sul-Americana, né? A estreia aí dos brasileiros na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já também a gente traz para você que tá ligado com a gente. CBF divulga a tabela detalhada das primeiras rodadas do Brasileirão 2024. A Copa do Nordeste 2024 também vai ser notícia aqui já. CBF define datas das quartas de final da disputa aí da Copa do Nordeste 2024. Já. Argentina lidera, Bélgica ultrapassa Inglaterra e Brasil segue em quinto no ranking da FIFA. Já detalhes para você que tá ligado aí com a gente nesse ranking da FIFA. Fortaleza tenta empréstimo de Martínez do América Mineiro. E ainda trago já para você que tá aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Presidente e vice de organizada do esporte são presos por ataque a ônibus do Fortaleza, anuncia SDS. E uma notícia ruim pro Vasco da Gama. Notícia que aconteceu ontem, né, rapaz? Situação que aconteceu ontem porque o Payet, o camisa 10 do Vasco da Gama, lesiona joelho e previsão de retorno ao Vasco é de até 4 semanas. Que fase do Vasco, né, rapaz? Já teve aí Jair, já teve também o Paulinho machucados e perderam, né? Estão perdendo aí, vão perder essa temporada e agora o Payet. Já a gente explica essa situação e o tempo de recuperação. No Flamengo, declarações de Landim sobre renovação de Gabigol caem como uma bomba no futebol do Mengão. A gente traz detalhes já para você desta situação aí. Já falei sobre isso aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação do Gabigol e Flamengo e Gabigol. Após 3 horas de depoimento, o Texto deixa a cidade da polícia com o jogo do Botafogo em andamento. Pois é, vamos falar ainda sobre o caso do Texto aí, rapaz. O Texto e as suas acusações sobre manipulação de resultados no nosso futebol. Agradecer primeiramente nosso querido e bom Deus por mais uma oportunidade, né, de estar por aqui falando com você que está ligado aí com a gente. Muito obrigado, meu querido e bom Deus. E a você também que está todo dia aí ligado com a gente, muito obrigado assistindo aí os nossos vídeos, curtindo, né? Se inscrevendo no nosso canal. Que coisa boa ter vocês aqui. Dá só um tempinho que eu volto já, porque agora vai chegar para vocês já, né? Porções e bolos da Lindy e também Cristiano Santos. A voz que divulga você. São os nossos 2 recados, acompanhado dela, né? A nossa tradicional vinheta e a gente volta já com muita informação para você que tá ligado com a gente. Segura aí! Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Lindy.
Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Prontinho por aqui também, tá tudo prontinho, tudo beleza, tudo legal pra gente trazer muita informação pra você que acompanha a gente no canal Cristiano Santos Radialista. Os nossos pedidos rapidinho pra você nos ajudar aí no crescimento aqui do nosso canal, você deixar o seu like, né, mais conhecido também como curtida, porque ajuda muito a gente a divulgar cada vez mais o nosso vídeo. Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos. Comente e coloque aqui de qual cidade você assiste o canal Cristiano Santos Radialista, que eu vou mandar um beijão para você, um abraço e o meu agradecimento por vocês estarem sempre assistindo a gente, tá bom? Quero saber de que cidade vocês assistem a gente, tá bom? Que bom ter vocês aqui. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda muito, mas muito mesmo a gente a divulgação aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Cristiano Santos Radialista. E não se esqueça, aqui embaixo tem um sininho de notificações, clique ou toque nele, vai aparecer uma aba de opções. Aí você escolhe aí, ou escolha, né, a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você já sabe, corre pra cá para acompanhar as nossas notícias de esporte, de futebol e também de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Belezinha? Dito tudo isso, vamos de notícia, vamos de informação. Já a gente vai falar de Brasileirão agora, da tabela detalhada do Brasileirão. A gente deixa... Vamos, daqui a pouco a gente fala, né? Daqui a pouco a gente fala então da tabela detalhada do Brasileirão. Fala da Argentina, porque a Argentina, rapaz, lidera aí o ranking, né? A Bélgica ultrapassa a Inglaterra e Brasil segue em quinto lugar no ranking da FIFA. Pois é, rapaz, a FIFA anunciou nesta quinta-feira a atualização do ranking de seleções do futebol masculino após período de amistosos. A Inglaterra, que perdeu para o Brasil e empatou com a Bélgica, foi ultrapassada por seu adversário. A seleção belga chega à terceira posição e fica atrás apenas da segunda colocada França e da líder Argentina. A seleção brasileira segue na quinta posição, atrás dos ingleses. A segunda e última alteração no top 10 de Portugal. Portugal, né, que assumiu aí a sexta posição, ultrapassando a Holanda. O top 10 então ficou assim: Argentina com 1.858 pontos, a França em segundo com 1.840, em terceiro a Bélgica 1.795, em quarto a Inglaterra com 1.794, o Brasil é o quinto colocado com 1.788, em sexto Portugal com 1.748, em sétimo Holanda 1.742, oitavo Espanha 1.727, em nono Itália 1.724 e na décima colocação a Croácia com 1.721 pontos. É o top 10 das seleções pelo mundo. Pois é, rapaz, é o ranking de seleções, né?
Vamos de mais notícia aqui para você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista nesta quinta-feira, quintou, né, rapaz? Pontinha já de final de semana, tá chegando o final de semana, mais um final de semana. Rapaz, pois é, e agradecer demais a você, o primeiro final de semana do mês de abril, né, rapaz? Pois é, que coisa boa, coisa boa. Fortaleza tenta empréstimo de Martínez do América Mineiro. A diretoria do Fortaleza apresentou uma proposta pelo empréstimo do meio-campo Martínez, de 29 anos, do América Mineiro, até o fim desta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, confirmada pelo GE. Inicialmente, o objetivo da diretoria do América é negociar o jogador em definitivo, com contrato até o fim de 2025. Martínez esteve na mira de outros clubes no início do ano, incluindo o Cruzeiro. No entanto, o clube de BH recusou as ofertas e descartou negociar o atleta com o rival. A direção do América Mineiro pede cerca de 2 milhões de dólares pelos direitos econômicos do jogador argentino. Martínez não atuou pelo Coelho em 2024. O meio-campo só foi relacionado para uma partida nesta temporada, ficando no banco de reservas. Recentemente, o Vasco sondou a situação do volante. Na oferta apresentada pelo Fortaleza, o Leão do Pici arcaria apenas com os vencimentos do jogador. A proposta não agradou a diretoria do América e os representantes do meio-campo, que também têm interesse em ser negociado em definitivo. Mas, no entanto, as conversas seguem entre os dois clubes. Posicionamento do América Mineiro. O América soltou uma nota em uma rede social sobre o atleta. O clube afirma que apenas irá comentar sobre negociações após a conclusão de possíveis tratativas. Enquanto isso, Martínez segue treinando normalmente no clube mineiro. Pois é, muitos outros clubes, né, entraram na briga aí, além do Vasco, né? O Vasco já estava, mas não apresentou até agora uma proposta oficial, né, ao América Mineiro. As duas equipes, o América e o Vasco, se enfrentam em São Januário no sábado. E daí pode sair, né? Pode ser concretizada uma negociação entre Vasco e América Mineiro pelo jogador. Mas o Fortaleza, né? Fortaleza pode aí, se não já fez, né? Nos próximos dias, acredito eu, que vai apresentar aí uma nova proposta para contratar o jogador. Presidente e vice de organizada do esporte são presos por ataque ao ônibus. A ônibus, né, do Fortaleza, anuncia SDS. Deixa eu corrigir uma informação que ontem eu falei desse caso. Na verdade, um outro caso, né, do clássico entre Náutico e Sport. Eu chamei o Sport, de falar de Sport, eu falei Ceará. Mas é o Ceará que jogou contra a equipe. O Sport jogou contra a equipe do Fortaleza, que deu aconteceu aquele fato lamentável, né, de apedrejamento aí no ônibus do Fortaleza naquela ocasião. Presidente, então, de organizada vai ser punido, será, rapaz? A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, SDS-PE, informou que foram presos na última quarta-feira, mais conhecida como ontem, o presidente e o vice-presidente da torcida organizada Jovem do Leão, por envolvimento no ataque ao ônibus, na verdade, do Fortaleza, no dia 22 de fevereiro. As prisões foram confirmadas pelo secretário do órgão, Alessandro Carvalho, e o GE teve acesso a um vídeo da chegada dos suspeitos na delegacia de polícia de repressão e também a intolerância esportiva em Olinda. Uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira na SDS de Pernambuco dará mais detalhes sobre as prisões, segundo o órgão do governo de Pernambuco. Abre aspas, acabaram de ser presos o presidente e o vice-presidente da torcida Jovem do Esporte por envolvimento no ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, que foi amplamente divulgado. Tivemos uma primeira fase da operação com cumprimento de 4 mandados de prisão, 3 em um primeiro momento e o 4º no segundo. Fecha aspas, afirmou o secretário. As provas coletadas foram analisadas e houve nova
representação pela prisão dos dirigentes no primeiro e no segundo momento, postos na hierarquia, Cristiano, hierarquia. Isso foi deferido pela Justiça de Pernambuco. Os mandados foram cumpridos, no caso ontem, na sede da torcida jovem, acrescentou Alessandro Carvalho, que responde pela segurança pública em Pernambuco. A pergunta é: esses caras vão ficar presos? Vão ser proibidos de frequentar estádios de futebol por quanto tempo ou em definitivo? Deveria ser em definitivo, né? Eles deveriam pegar um gancho aí, rapaz, ficarem presos um bom tempo e quando sair da cadeia, né? Quando os mesmos saírem da cadeia, serem proibidos de frequentar qualquer tipo de praça esportiva. Notícia ruim para o Vasco da Gama, né? Porque Payet lesiona joelho e previsão de retorno ao Vasco é de até 4 semanas. O Vasco não terá seu principal jogador no início do Campeonato Brasileiro. Payet lesionou o joelho e vai desfalcar o time nos primeiros jogos da competição. A previsão é que o francês fique fora de combate por até 4 semanas. O clube informou que Payet sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito no treino da última terça-feira. Ele já iniciou o tratamento. Caso a recuperação ande como o planejado, a tendência é que Payet fique à disposição de Ramon Dias para o jogo contra o Atlético Paranaense pela 5ª rodada do Brasileirão. Ele será avaliado diariamente e há chance de voltar antes do prazo. Payet fez bons jogos pelo Vasco no primeiro trimestre e o clube vinha tendo cuidado especial com o francês, que já tem 37 anos. Em 11 jogos, ele marcou 2 gols e deu 5 assistências. Ao lado de Verratti, é o jogador com mais participações em gols na temporada. Que situação, né, velho? Que sorte do Vasco nesse começo de temporada, né? Já havia perdido aí no Campeonato Carioca Paulinho, né? E também o Jair, ambos com lesões muito parecidas e com tempo de recuperação também igual, 8 meses. E agora o Payet, menos mal, né? Menos mal, que será aí que ele ficará de fora, né? Por um mês, menos mal. Ele não vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. Mas a fase do Vasco, meu amigo, é terrível, né? Vamos falar dos bastidores aqui do Mengão, porque declarações de Landim sobre renovação de Gabigol caem como uma bomba no futebol do Flamengo. Falando em Flamengo, já a gente fala da estreia do Mengão aí na Libertadores da América. E também, né, de toda a repercussão aí dos times brasileiros que estrearam, na verdade, né, na fase de grupos da Libertadores da América. A renovação ou não de Gabigol no Flamengo continua agitando os bastidores do clube. Em um primeiro momento, foi celebrado um acordo entre as partes no fim do ano passado para um novo vínculo até o fim de 2028. Houve até brinde para comemorar a renovação, porém, o contrato não chegou a ser assinado pelo presidente Rodolfo Landim, que preferiu esperar para tomar essa decisão mais para frente. No entanto, a recente entrevista para a rádio CBN, na qual Landim indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder o atacante de graça caso ele assine um pré-contrato com outro clube a partir de julho, caiu como uma bomba no departamento de futebol rubro-negro, assim como o vazamento de uma postagem do presidente em um grupo da base política, na qual ele afirmou: não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um jogador qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado e nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvida disso, disse aí
O presidente do Mengão, Rodolfo Landim, procurou a reportagem depois da publicação desta matéria, informou que jamais deu aval para a renovação de Gabigol nos termos combinados em 2023. De acordo com o presidente, ele não participou das negociações e, ao conhecer os números acertados, vetou o acerto naquele momento. Nos próximos meses, a Gávea vai precisar administrar essa relação com o Ninho do Urubu no ano eleitoral e, ao mesmo tempo, no último ano de contrato de Gabigol, que, por enquanto, não pode jogar devido à suspensão até abril de 2025 pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD. A defesa do jogador entrou na última terça-feira na Corte Arbitral do Esporte UCAS, com pedido de efeito suspensivo. Eu já disse aqui, para não ser muito repetitivo, isso deixa claramente a intenção do Flamengo de... Gabigol, é o seguinte, a gente não tem... Não vamos dar prioridade a você para renovação. Se você quiser sair, pode ficar à vontade, meu amigo, né? No final do ano, se você não acertar com ninguém, a gente senta e, nos termos do Flamengo e não no seu, a gente vai conversar. O Flamengo vai te oferecer um contrato de X anos, de X valor. Se você quiser, joia. Se você não quiser, tchau, Gabigol. Vou pegar na sua mão, agradecer por tudo que você fez pelo Mengo e tchau, tchau. Vá para o seu destino e boa sorte para você. Isso que o Landim quis dizer claramente, né? Em outras palavras, evidentemente. Vamos falar do Botafogo, né? Após 3 horas de depoimento, Textor deixa a delegacia com o jogo do Botafogo em andamento. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, deixou a cidade da polícia no Rio de Janeiro pouco depois de 19 horas de ontem, quarta-feira, após prestar depoimento por aproximadamente 3 horas. O empresário americano depôs sobre supostos casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro, que ele afirma ter provas. Curiosamente, ele deixou a cidade da polícia com o jogo entre Botafogo e Júnior Barranquilla em andamento. Na saída da delegacia, o dirigente não falou com a imprensa e seguiu para o estádio Newton Santos para acompanhar a partida. Acompanhado por 3 advogados, Textor compareceu ao local logo após desembarcar no Rio. Veio da França com Arthur Jorge, técnico contratado para assumir o clube. Ele chegou à cidade da polícia por volta das 16 horas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor, instaurou um inquérito após uma manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A notícia de fato, que tramita no grupo temático temporário, gerou a abertura da investigação policial. Segundo o Ministério Público, o inquérito tramita em sigilo e, por isso, não há informações que possam ser compartilhadas. O Ministério Público foi provocado pelo juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada em organizações criminosas e lavagem de dinheiro do Rio de Janeiro, a se manifestar. O magistrado tomou a decisão após Textor dizer que tinha árbitros gravados reclamando de não terem recebido propinas combinadas. Desde então, Textor nunca apresentou as provas que afirma ter e, baseado em relatório de inteligência artificial, levantou suspeitas de manipulação em jogos do Palmeiras contra Fortaleza em 2022 e São Paulo em 2023. O empresário responde em processos no STJD. Tanto Palmeiras quanto São Paulo afirmaram que iriam processá-lo. Pois é, o John Textor, rapaz, depois ele deu algumas declarações aí, né? O John Textor depois deu algumas declarações dizendo que não é isso, que não é aquilo, mas vamos saber aqui dessas declarações do John Textor. Dono do Botafogo, Textor comenta aí da delegacia, abre aspas, tenho muito mais provas do que um relatório, fecha aspas. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, chegou na tarde da última quarta-feira ao Brasil com o novo técnico da equipe, o Arthur Jorge, do aeroporto. O empresário seguiu direto para a cidade da polícia, onde prestou depoimento por 3 horas. De lá,
ele foi ao Newton Santos, onde chegou no intervalo da derrota do Botafogo para o Júnior Barranquilla por 3-1. Na entrada do estádio, ele deu entrevista exclusiva à TV Globo. John Textor reafirmou que tem provas completas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Eu fui à delegacia, comecei o processo, entreguei provas, dei meu depoimento. Eu tenho muito mais provas do que um relatório da Good Game. É um dia maravilhoso. Falei com investigadores independentes e razoáveis que não pareceram estar torcendo por clube nenhum. É muita informação. São meses de coleta de dados. É muito o início de um processo muito saudável, disse o mandatário aí do Botafogo. A Good Game é uma empresa francesa contratada por Textor para analisar jogos do Brasileirão. O empresário elogiou o trabalho da companhia e ressaltou que considera fundamental a utilização da inteligência artificial no processo. Essa empresa é uma das que tem maior credibilidade nessa área no mundo. Eles estavam aqui antes de eu chegar. Olharam 2 anos de dados antes de eu conhecê-los. Vocês deveriam olhar o nome da minha empresa, que se tornou Fubo. Foi a empresa em que ganhei dinheiro para poder comprar um clube. O nome da empresa era Evolution All Corporation. Evolução, inteligência artificial. Se vocês não queriam mudança, não trouxessem um cara que fez seu dinheiro com inteligência artificial. Textor fez críticas ao STJD, que o denunciou e exigiu a exibição de provas, o que ainda não ocorreu. Na última quarta-feira, mais conhecida como ontem, o tribunal deu prazo de 3 dias para o norte-americano mostrar as evidências que diz ter contra jogadores de Fortaleza e São Paulo. Estou tentando há muito tempo entregar provas para pessoas que se importam com isso. Eu mandei para o STJD. Eles continuam falando que eu não entreguei provas. Eu entreguei há semanas provas completas de manipulação de resultados. Os nomes foram omitidos para proteger a identidade dos jogadores envolvidos. Eu me importo com a lei. Se alguém está envolvido num escândalo de manipulação, essa pessoa também tem direitos. Não consigo entender como o STJD, que tem processos não confidenciais, continua pedindo provas. À noite de segunda-feira, o empresário publicou em seu site uma nota oficial na qual diz ter provas de manipulação por parte de jogadores em 2 partidas do Brasileirão. Palmeiras 5-0 no São Paulo em 2023 e Palmeiras 4-0 no Fortaleza em 2022. As diretorias dos 2 clubes paulistas citados, prometeram processar Textor, que reagiu na última quarta-feira, mais conhecida como ontem. Eu deixei muito claro que não fiz acusações sobre a Leila. Ela deveria parar de se comportar como se estivesse sendo atacada. Eu não fiz acusações sobre o Palmeiras. Quando as pessoas manipulam esses jogos pela visão do computador, eu posso provar como... mas eu não posso provar por quê. Eu não sei quem paga quem, ou se estão fazendo isso de graça. Aqui ele dá uma bela enrolada, né, rapaz? Ele acusa, depois ele diz que não acusa novamente, acusa o Palmeiras, depois acusa o São Paulo, depois fala que não acusou ninguém. Tá meio assim, sem anexo, né? Textor chegou ao estádio Newton Santos com o jogo em andamento e não viu o Júnior Barranquilla fazer 3 gols no primeiro tempo. Após a vitória do time colombiano por 3-1, o dono da SAF do Botafogo criticou a estreia do Botafogo na fase de grupos da Libertadores. Foi uma performance patética do time hoje. Nossos capitães sabem. Temos um novo treinador chegando. Abrimos uma competição maravilhosa com uma performance horrorosa, lamentou John Textor. Rapaz, 3 dias então o Textor tem para apresentar as provas, né, contra os jogadores aí que ele acusou, né,
de Fortaleza e também do São Paulo. Acorda, meu amigo, acorda. Tá cada vez mais se apertando pro texto. Agora é a hora da verdade. De agora em diante é a hora da verdade. Eu vi um vídeo no TikTok, né? Do Jorge Cajuru, que é o senador, né? É um senador, Jorge Cajuru, dizendo as seguintes palavras em entrevista ao craque Neto. Se o John Textor chegar aqui no plenário e não trouxer provas concretas, verdadeiras do que ele está falando, ele vai sair daqui preso. Palavras do Jorge Cajuru. Se ele não apresentar provas, né, concretas de tudo o que ele está falando, ele vai sair daqui preso. Vamos aguardar, né, para ver o que acontece. Vamos falar então do Botafogo já, né, rapaz? Nós vamos falar agora do Botafogo, de futebol. Vamos falar agora então, né? Fábio Matias vê Botafogo disperso no início, dia péssimo na derrota para o Júnior Barranquilla. O Botafogo estreou aí na fase de grupos da competição continental com a derrota em casa. O Botafogo estreou com derrota na fase de grupos da Libertadores na noite de ontem, quarta-feira, dentro do Newton Santos, lotado com 40 mil pessoas. O alvinegro perdeu por 3-1 para o Júnior Barranquilla. Baca 2 gols e Fuentes fizeram para os colombianos e Hugo descontou para o Botafogo. O resultado encerrou série positiva justamente na despedida do interino, do treinador Fábio Matias. Na 10ª partida, ele conheceu a primeira derrota. Tinha até então 8 vitórias e um empate à frente do alvinegro desde a demissão de Thiago Nunes. O treinador português Arthur Jorge, que assistiu à partida, inicia o trabalho já nesta quinta-feira, em meio à semana recheada de polêmicas extracampo, com presença do nome de John Textor envolvido em acusações e denúncias de manipulação. Matias considerou que o grupo estava blindado, mas reconheceu o dia ruim da equipe em campo. Dentro do processo diário nosso, estava tudo controlado. Os atletas também interpretam e entendem isso da melhor forma. Até o presente momento, as escolhas, todas as determinações, tudo que foi ajustado em relação à equipe, em relação à ideia e modelo, parte da minha liderança. Então, se aconteceu hoje a derrota, a possibilidade maior é de quem está à frente do comando no momento, que é a minha. Então, não vejo essas relações externas prejudicando a questão do trabalho. Foi um dia ruim, foi um dia péssimo. Concordo que a intensidade e a agressividade que a gente vinha executando nos jogos anteriores não tivemos hoje. Contra o Red Bull Bragantino a gente competiu muito, inclusive com um jogador a menos. Temos mais 5 jogos para fazer. Então, a gente perdeu esse primeiro. A gente tem a condição total de reverter. Todos estão mobilizados para poder trabalhar e para poder dar uma resposta para o torcedor, porque o torcedor quer essa resposta dentro da Libertadores. E na semana que vem também se inicia o Campeonato Brasileiro, afirmou o treinador interino do Alvinegro. Ao lado aí do zagueiro Barbosa, Matias considerou que o time entrou disperso no início da partida. O Botafogo estreando aí na fase de grupos com o pé esquerdo, né, rapaz? Mas acontece. Aí eu vejo o time do Botafogo ainda não preparado para disputar uma competição tão grande como a Libertadores. Sinceramente, eu não vejo o elenco do Botafogo capaz de aguentar uma Libertadores da América. Também pelo que aconteceu no ano passado. O time do Botafogo, mesmo tendo chegado peças, não parece, pelo menos nesse momento, aguentar ainda a pressão, né? Uma pressão que pode acontecer caso o Botafogo vai pegar a LDU na próxima rodada. As duas equipes perderam na estreia e são as duas favoritas a conquistarem a vaga no grupo do Botafogo. Se o Botafogo perde para a LDU, começa a ficar, em termos de classificação, uma situação bem difícil, bem complicada, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. CBF divulga a tabela detalhada das primeiras rodadas do Brasileirão 2024. Finalmente, né, CBF?
Finalmente, que demora, rapaz. A CBF divulgou na madrugada desta quinta-feira a tabela detalhada com as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. A entidade deu detalhes dos confrontos até a 9ª rodada da competição. 2 partidas marcam a estreia do Brasileirão no sábado, dia 13 de abril. Internacional e Bahia no Beira-Rio e Criciúma e Juventude no Heriberto Rilse. Os jogos acontecem às 18h30 no horário de Brasília. Jogos então da primeira rodada do Brasileirão, dia 13, sábado, 18h30, Internacional e Bahia e também o Criciúma contra o Juventude. No mesmo dia 13, sábado, só que às 9 horas da noite, teremos o Fluminense e o Red Bull Bragantino. Ainda teremos no sábado, no mesmo horário aí do jogo do Fluminense com o Red Bull Bragantino, o São Paulo que estreia em casa contra o Fortaleza. No domingo, teremos Atlético Goianiense e Flamengo às 16 horas. Também às 16 horas teremos o Vasco da Gama contra a equipe do Grêmio. O Vasco queria jogar no sábado porque é um aniversário aí, né, do ídolo Roberto Dinamite, né? E o Vasco queria fazer uma homenagem no sábado, mas vai fazer essa homenagem no domingo, a não ser que aconteça uma mudança aí na tabela, né? Então, às 16 horas, o Vasco estreia contra o Grêmio no dia 14. Dia 14 também, no mesmo horário, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. No mesmo dia, no mesmo domingo, dia 14, às 16 horas, o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá. Também no domingo, só que às 17 horas, o Cruzeiro terá o confronto contra o Botafogo às 17 horas. Às 18h30 também do domingo, o Vitória estreia na competição contra o Palmeiras. Jogos da segunda rodada, tá no GE, né? Vai dar para você ir lá dar uma conferida. Até a 9ª rodada tá definido aí os horários, né, desses jogos para você dar uma mergulhada lá no GE, para você ver mais detalhes aí desses jogos iniciais do Campeonato Brasileiro 2024. Vai começar, né, rapaz? Vai começar o Brasileirão 2024 e em breve a gente vai trazer um vídeo aqui detalhado falando aí das 20 equipes do Brasileirão 2024, qual a expectativa. Pois é, semana que vem eu prometo, não sei o dia ainda, mas eu prometo que a semana que vem eu trago um vídeo aqui falando exclusivamente de Brasileirão, até porque passando essa semana que vem, a outra semana, né, já começa o Campeonato Brasileiro. Começa o Brasileirão, né, rapaz? Começa o Brasileirão. Na verdade, no outro final de semana, né? Passando esse final de semana, no outro já começa o Brasileirão. Pois é. E a gente traz para você, evidentemente, aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Vamos lá então, de notícia, de mais informação para você que tá ligado com a gente, detalhada também aí, né? A Copa do Nordeste, os jogos do mata-mata das quartas de final da Copa do Nordeste. A CBF definiu os detalhes dos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste de 2024. A entidade definiu que os jogos vão ser realizados nos dias 9, 10 e 20 de abril. Os clubes de melhores campanhas decidem suas partidas em casa. Para essa etapa da competição regional estão classificados Bahia, Fortaleza, Sport, Ceará, Altos, Botafogo da Paraíba, CRB e também o Náutico. Os jogos são os seguintes: na terça-feira, dia 9, o CRB, às 8 horas da noite, recebe o Botafogo da Paraíba no Rei Pelé, em Maceió. Na quarta-feira, dia 10, Bahia recebe o Náutico às 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, o Sport recebe o Ceará, também às 9h30 da noite, na Arena Pernambuco, em Recife. No sábado, dia 20, na verdade começa no meio de semana que vem o Brasileirão, né? Ou não, gente? Não, tô endoidando aqui, dia 13, no final de semana que vem mesmo. Dia 20 de abril, né, um sábado, Fortaleza enfrenta o Altos às 19 horas na Arena Castelão, em Fortaleza. Há premiações da competição. A chegada nas quartas de final valeu para as 8 equipes classificadas uma premiação de R$ 524 mil, enquanto para as semifinais
733 mil. Na decisão, o campeão ficará com um prêmio de 2,094 milhões de reais, enquanto o vice levará 1,36 milhão. O regulamento aí da disputa é o seguinte: as quartas de finais e as semifinais ocorrerão em jogos únicos na casa do clube com melhor campanha, somada a todas as fases, somados os pontos da primeira fase e das quartas. A final vai acontecer em 2 jogos, ida e volta. A equipe que somar mais pontos nas 3 fases anteriores terá o direito de decidir o título em casa. Rapaz, é a Copa do Nordeste, a sua reta decisiva, claro. A gente vai continuar acompanhando e vamos trazer tudo para você que está ligado com a gente. Segura aí, gente, que a gente volta já já com a parte final aqui desse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, falando de Libertadores da América, falando também de Copa Sul-Americana. Por exemplo, na Libertadores da América, hoje tem São Paulo, né, rapaz? A estreia do Tricolor Paulista. Detalhes já já para você que tá ligado aí com a gente. Porções e bolos da Linde. Cristiano Santos, a voz que divulga você. É os nossos 2 recados e a gente volta em seguida com muito mais para você com o nosso segundo bloco. Que já tá aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Segura aí!